O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 5 de maio de 2022, eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 233, chegando no seu feed. Antes de apresentar parceiros e parceiras de bancada, vou agradecer a Fernanda Castro, que me substituiu brilhantemente na semana passada na condução deste programa. A Nanda também toca o Lado B Notícias, que chegou ao número 100 essa semana, então um beijo especial para nossa amiga e uma das responsáveis por tocar o barco do Lado B. Beijo, Nanda. Ao meu lado, aqui no Sauí Estúdio, eu tô com o Daniel Soares e o Fagner Torres, e via rede mundial de computadores de algum lugar do mundo está a Luara Ramos. Antes de apresentar a nossa convidada, vou dar 2 lembretes rápidos, tá? É possível que você ouça anúncios em alguns momentos do nosso programa. São anúncios dinâmicos, ou seja, para um público aleatório e de marcas aleatórias. Uma forma da gente monetizar não só o nosso podcast, mas principalmente ajudar a Central 3, a melhor produtora de podcasts do Brasil. Porém, a gente tem princípios, né, bem claros, vocês sabem. E se vocês ouvirem algum anúncio que acham incompatível com o lado B, entre em contato com a gente e podem reclamar. Bem, vamos ao que interessa. Hoje a gente conversa com Beni Brioli, vereadora de Niterói, pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Primeira mulher trans a ocupar uma vaga de assessora parlamentar na cidade, no mandato da então vereadora Thalíria Petroni. Primeira transexual eleita para a Câmara de Niterói, sendo a 5ª mais votada no município também. A primeira trans eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói. Beni, prazer enorme recebê-la aqui. Fiz um resuminho aqui da sua trajetória na política e é uma história breve, mas aí já temos várias quebras de paradigma, né? Primeira, várias coisas. Então, eu começo essa entrevista querendo que você conte pra nós como é que você se deu conta dessa sua vocação pra vida pública, né? Se houve algum momento específico que você teve esse start, esse clique, ou isso foi, enfim, algo que foi acontecendo com o tempo, né? Como é que foi esse entendimento que você deveria colocar seu corpo, que é um corpo que é político, né? De mulher, trans, negra, a serviço da coletividade. Então, enfim, bem-vinda e se apresente pra gente, pros nossos ouvintes. Gente, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos também que estão nos escutando. Primeiro de tudo, queria dizer que é um prazer estar em mais um espaço falando do meu corpo, que é o corpo de muitas e de muitos, que é o corpo político, que também é a política não só em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, mas em todo e qualquer lugar que existem pessoas e onde existem pessoas que fazem resistência e se faz ser existente. A política, para mim, ela é algo que é predominante através da minha existência. Eu costumo dizer que o corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher transexual, de uma travesti, o corpo de uma mulher negra, um corpo preto, um corpo LGBTIA+, é um corpo político. E a política, ela passa a ser existente, real, na nossa vida, desde o momento em que a gente encontra o nosso corpo na sociedade e que a gente começa já a se ver quanto indivíduo numa sociedade de tantos desafios. Esse corpo é um corpo político. Eu sou nascida e criada nas favelas de Niterói, sou filha de cabeleireira e de porteiro, sou neta de lavadeira e também bisneta de uma mulher muito forte, muito poderosa que vivenciou o processo escravocrata na sociedade brasileira. Essa mulher se chama Núbia Laide, que traz uma história, um resgate para a ancestralidade da minha família, que remete à minha história, que traz memória na política nos dias de hoje. Eu tenho um enorme desafio que me leva e que me trouxe à política, que é o desafio de superar, de romper as barreiras e o marco de um processo escravocrata mal encerrado na sociedade brasileira. Eu, aos 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe, vítima de uma violência institucional, né, das ausências de políticas públicas de saúde. E daí, então, nasce muito ódio, muita revolta, muita dor. E foi nos movimentos sociais de favela, no movimento negro, no movimento LGBTIA+, que eu comecei a identificar
que as minhas dores são dores e eram e são dores de muitos e muitas e muitos. E que como que eu poderia transformar a minha dor, o meu ódio, a minha revolta em algo que remetesse uma situação de transformar, de inovar. E eu descobri a luta. Eu descobri a luta coletiva, aliás, porque nós já somos um corpo de luta no nosso dia a dia. E a luta coletiva, ela me fez ter um horizonte e entender que o meu corpo é uma ferramenta política. O corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher preta, o corpo de uma travesti na sociedade brasileira é um corpo político. E a minha entrada nos movimentos sociais, a minha entrada na política institucional é só, no meu horizonte, na minha concepção política, mais uma ferramenta do que pode ser o meu corpo em luta, em busca de uma sociedade com mais direitos, uma sociedade mais igualitária, mais justa e uma sociedade que, de fato, aponte um horizonte que consiga fazer reparações históricas de feridas e cicatrizes que são reais e presentes até os dias de hoje na vida de quem é pobre, preto, mulher e favelado. Muito bom, Beni. Aqui é Luara falando. Beni, uma das suas muitas lutas é contra o racismo religioso, né? E isso num momento em que o fundamentalismo vem tentando sequestrar o debate político. Eu acho que dá para relacionar as várias violências aí contra as mulheres, contra o povo negro e os ataques também às formas de organização e comunidade com essa luta, né? Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente como é que é esse enfrentamento em Niterói, como é que você percebe esse avanço estando dentro, né, da Câmara Municipal e como sua mandata, que é como você mesmo se refere à sua legislatura, né? Como é que você vem atuando? Olha, primeiro de tudo, eu queria dizer que o racismo religioso, para nós, povo de axé, ele traz à memória, nos dias de hoje, o que é o retrato do Brasil. Brasil que há 130 e poucos anos apenas aboliu o processo escravocrata, uma abolição mal encerrada, que tem aí hoje, na vida concreta das pessoas, muitos desafios a serem superados. E esses desafios, eles remetem o que é o retrato da política e da sociedade brasileira. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde a indústria ela se apropria da fé, das desigualdades, do amor, do respeito e do carinho que as famílias, que as pessoas, que a população em si passa a ter, encontrando um refúgio, uma busca de superar o que é vivenciar o capitalismo brasileiro. E a indústria, hoje eu costumo apontar como a indústria mercadológica religiosa, com todas as lacunas que tem o Estado brasileiro, que tem o governo brasileiro, ela consegue hoje cumprir um papel de assistência que deveria ser o papel do Estado, que deveria ser o papel do governo, e vem de uma forma muito suja, de uma origem, óbvio, do patriarcado, do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, do capitalismo brasileiro, vendendo a fé que não é uma fé que nós, povo de ancestralidade, de axé, aprendemos com a nossa ancestralidade. Mas sim o ódio, o preconceito, as amarras, as dores, as correntes que não conseguem se quebrar, o fortalecimento das correntes, o fortalecimento da misoginia, o fortalecimento da LGBTfobia. E nós, povo de axé, trazemos nos dias de hoje para a sociedade, quando falamos da nossa fé, quando falamos dos desafios de superar o racismo religioso, gosto muito de apontar como racismo, não como intolerância religiosa, porque o racismo religioso, ele mostra, dentro dos viés da política brasileira, a marginalização predominante do povo preto. Porque quando a gente traz as religiões de matriz africana, nós estamos falando do que nos trouxe afeto, do que nos trouxe coragem, do que nos deu força para vencer o que é o Brasil desde 1500. Para aqueles que estiveram no açoite, para aqueles que estiveram na chibata, para aquelas mulheres que foram estupradas, para aquelas mulheres que continuam sendo estupradas, para aquelas mulheres que perderam os seus filhos, os seus companheiros e que continuam perdendo até os dias de hoje. E traz um elemento que me aponta, que eu sempre costumo falar sobre isso. A religião de matriz africana,
ela hoje tem a sua marginalização cada vez mais apontada, não só pela violência política institucional, mas por todas as violências políticas que acontecem na sociedade, porque existe um levante cada vez maior e significativo no território brasileiro do povo preto. Nós, quando falamos da religião de matriz africana, nós não estamos falando só de apenas uma cultura de orixás, de povo de ruas, de divindade. Nós também estamos falando do grito de Teresa de Benguela, do grito de Lélia, do grito de Carolina, do grito de Dandara, do grito de Chica-Manicongo. Nós estamos falando sobre ecoar a ancestralidade. Nós estamos dizendo que aquelas mulheres no período escravocrata que se reuniam à beira do rio, que se reuniam nas suas rodas para fazer suas cantigas aos seus orixás, que predominava ali as nações de África e de diferentes lugares que elas foram sequestradas de lá para cá, elas invocavam a sua fé, elas tinham o seu clamor, e o seu clamor em busca de uma esperança de uma sociedade que pudesse superar as amarras do processo escravocrata. Hoje, quando a gente olha todo esse racismo religioso e a predominância da indústria mercadológica brasileira querendo vender uma ideia de um Jesus que é branco, um Jesus que é racista, um Jesus que é LGBTfóbico, de um Deus que busca o capitalismo como se isso fosse uma esperança de resgatar, uma esperança de ressocialização de uma sociedade completamente fragilizada e desestruturada, aí a gente consegue entender o medo que existe do povo do Levante, do povo preto, o medo que existe de se resgatar a cultura, de se resgatar a verdade e memória, porque é uma ameaça muito grande para o capitalismo, é uma ameaça muito grande para aqueles que são os herdeiros dos barões do café, dos senhores do engenho, para que se faça justiça. E quando a gente vê hoje, a Grande Rio, nas avenidas, quando a gente vê o carnaval ganhando, enchendo as casas das famílias brasileiras, quando a gente vê chegando dentro dos lares através da mídia, que Exu vive, que Exu é vivo, que Exu é presente em todas as esferas da sociedade, da política, das questões socioeconômicas, nós estamos dizendo que o povo preto é existente, que o povo preto é real, que o povo preto faz luta e que o povo preto tem avançado. A falar de racismo religioso, falar das religiões de matriz africana, é falar da continuidade do legado da nossa ancestralidade. Então, Beni, primeiro falar que, nossa, você já pensou em ter um podcast, Beni? Você é uma locutora nata, né? Estou ouvindo aqui uma locutora falar do meu lado. Eu me arrepiei profundamente aqui com essa sua primeira resposta para a Luara. Mas a minha pergunta, eu acho que ela vai te tocar de uma maneira bastante individual, talvez, porque eu costumo falar que, infelizmente, a nossa mídia tradicional, né, onde a gente não se encaixa definitivamente, ela é branca e eurocêntrica e tudo isso, né, e que a gente sabe que inclusive na questão do debate político, né, a gente, infelizmente, teve aqui no Rio de Janeiro, em 2018, a Marielle executada. E eu falo que é tão desigual o tratamento que é dado pela mídia corporativa entre a direita e a esquerda, e, sobretudo, entre a esquerda negra, né? Não a esquerda branca tradicional, aquela que sempre teve espaço, ao contrário do que você está falando, desse levante negro na política que vem acontecendo de anos para cá. É óbvio que ele sempre existiu, mas agora parece que ele está tomando uma proporção ainda maior. Mas é tão desigual o tratamento que é dado à esquerda, vamos colocar assim, de esquerda negra, que a Marielle ela nunca foi entrevistada por nenhum veículo de comunicação de massa, né? Ela morreu sem ter sido... A gente sempre fala que a Globo mostra imagens da campanha da Marielle. A Globo não tem imagem de arquivo. Sempre que a Globo se refere ao crime, etc. e tal, as imagens nunca são dela sendo entrevistada por um repórter da Globo. É sempre uma imagem de arquivo, uma imagem de campanha, um vídeo de campanha, alguma coisa do tipo. E o PSOL, como tem essa característica, sobretudo no Rio de Janeiro, né, a gente teve Marielle,
tem a Thalíria, tem você. Eu fico sempre pensando o seguinte, a Marielle foi executada, a Thalíria foi ameaçada, teve inclusive que sair do país por um tempo, e você também foi ameaçada, teve que sair do país, se não me engano, mais de uma vez. Você me corrige se eu estiver errado, mas eu sei que teve que sair. Eu queria que você falasse sobre essa experiência, que deve ser muito difícil, porque eu fico sempre pensando, nós, do povo negro, né, nós fomos trazidos para cá forçadamente, né? E agora esse mesmo país que nos trouxe forçadamente nos expulsa quando a gente quer levantar, quer nos expulsar, na verdade. A gente resiste e se reinventa a partir do momento que a gente levanta a voz. E eu queria que você falasse sobre essa experiência de ter saído do Brasil em função de ameaças, né? Ameaças, muitos desses representantes que você acaba de citar na primeira resposta, né? Esses representantes do Brasil branco, do Brasil colonial, do Brasil escravocrata, do Brasil fanático religioso, do Brasil que é empresário da fé, essas coisas todas horrorosas que a gente sabe e que, infelizmente, por uma série de fatores sociais lamentáveis que aconteceram no Brasil, sobretudo nos últimos 40 anos, como a própria anistia mal resolvida, como você falou da escravidão mal resolvida, eu falo da anistia mal resolvida ao fim da ditadura militar, que nunca prendeu nenhum general, da própria colocação da religião, das empresas da fé na política, que foi naturalizado. Hoje a gente vê o Congresso Nacional servindo de espaço para culto evangélico, uma coisa absurda, né? No Estado laico. A gente nunca poderia imaginar que chegaria nesse ponto. E eu queria que você falasse sobre essa sua experiência, porque eu acho que ela tem tudo a ver, e você provavelmente sabe tanto quanto eu, que tem tudo a ver com isso que acontece no Brasil de uma maneira geral. Eu queria que você falasse sobre essa experiência que deve ter sido ruim, mas eu acho que é importante que a gente fale, porque muito provavelmente outro veículo de comunicação hegemônico não dá o espaço para que as pessoas conheçam a sua luta e conheçam, inclusive, as dificuldades que você enfrenta a partir da sua luta. Bem, como você mesmo aponta, isso me remete às identidades e à força das nossas construções políticas. Os nossos passos vêm de longe, né? Os nossos passos, entender que os nossos passos vêm de longe é entender o aquilombamento que nós estamos fazendo na política. Eu fico muito pensando na época em que Teresa de Benguela liderava Quilombo. Como que essa mulher ela liderava quilombos, assim? Pelo que a gente já leu, pelo que a gente estudou, e acho que não remete todas as experiências de como que foi a realidade daquele momento. Nós, pretos e pretas e pretes, a gente sempre liderou, a gente sempre construiu a forma do aquilombamento. Porque sempre fomos perseguidos, sempre fomos marginalizados, sempre fomos alvo e mira do que é o Brasil da branquitude. Quando eu digo Brasil da branquitude, o Brasil que traz marcos que são de colonização, de exploração, escravocrata. Aqueles mesmos pretos que tinham que criar os seus quilombos, que se aquilombar para pensar estratégias e rotas de fuga, somos nós dentro do parlamento no Brasil. Somos nós. Os mandatos e as mandatas do povo preto no Brasil são quilombos. Representa Palmares, representa quilombos que estão organizando rotas de fuga do processo escravocrata que é mal encerrado no Brasil, como já citei antes. O Brasil é recorde no genocídio da população negra. O Brasil é o país que mais mata e assassina travestis e transexuais. Hoje no Brasil, a expectativa, segundo dados da ANTRA, a expectativa de vida de uma mulher transexual, de uma travesti no Brasil, é de 35 anos de idade. Expectativa máxima de vida, 35 anos de idade. O Brasil é um país que lidera feminicídio, transfeminicídio. O Brasil é um país que é desigual para o povo preto. As mulheres negras têm o menor salário na história da sociedade. Os homens negros, essa categorização que aponta ainda que o racismo é estrutural, que é dominante na sociedade brasileira, aponta como reflexo na política. Se a gente for olhar hoje no estado do Rio de Janeiro, por que Thalíria, por que Renata, por que eu, por que a gente anda de carro blindado? Por que em 1 ano e 5 meses de mandato eu tenho 20 ameaças registradas, não sei quantos inquéritos, já perdi até as contas correndo de investigação? Por que nós somos a mira, nós somos a ponta, nós somos o alvo? Porque a gente está se aquilombo, a gente é quilombo, a gente é quilombo, nós somos quilombo. Os nossos mandatos, a nossa entrada na institucionalidade, porque como eu disse, os nossos passos vêm de longe, a gente já se organiza há muito tempo. A gente tem política pautada há muito tempo.
Quem trouxe, quem construiu o Brasil? Quem foram os mestres, os donos do saber da engenharia civil no Brasil? Quem que construíram os grandes palácios, os grandes templos, para o homem branco depois aparecer dizendo que eu sou um engenheiro diplomado? Quem que construiu? Quem que trouxe a cura, as ervas? Quem que descobriram as ervas? Quem que descobriu a forma de acolhimento, de tratar a saúde mental, uma série de coisas? O povo preto, que tem o seu saber roubado, que tem a sua vida ceifada, que tem a interrupção do afeto, do amor, para estar lutando, para estar guerreando a todos os momentos pela sobrevivência. Quem é que hoje tem que se privar de liberdade para erguer uma bandeira de luta na sociedade brasileira e dizer que nós estamos pelo fim do racismo? Pelo fim do racismo estrutural na sociedade? Quem é que ocupa o parlamento? Quem é que ousa? Marielle Franco foi executada, até hoje a gente não tem resposta. Quem é que ousa subir numa tribuna e denunciar os bisnetos dos senhores do café e dos barões, dizendo que eles são responsáveis pelo racismo estrutural que está correndo? Quem é que pactua com as grandes empresas? Quem é que faz concessão? Quem é que privativa o nosso Brasil? Quem é que vende as nossas terras? Quem é que ocasiona o racismo ambiental que mata todos os anos milhares de pessoas nas encostas, nas áreas que não eram para ser de moradia digna e justa? E quem é que ousa subir nas tribunas? Quem é que ousa romper com os desafios de denunciar, de organizar o povo, de organizar as pessoas, de ir para a rua, de levantar o grito popular, de proclamar a organização coletiva para o fim dessa sociedade desigual? Somos nós. Somos nós, povo preto, somos nós, mulheres negras, nós que sentimos o chão do quilombo, nós que sentimos o chão das nossas favelas e nos aquilombamos para ocupar o parlamento e tentar fazer do espaço do parlamento uma ferramenta de potencialização de luta coletiva. Quantos de nós fomos sequestrados, dos nossos ancestrais fomos sequestrados e tragos para essa terra? Quantas e quantos de nós hoje que precisamos sair do nosso país porque somos ameaçados por sermos uma liderança de luta que aponta o Brasil de 1500 a 2022 e diz que isso não vai continuar dessa forma, que a gente vai fazer marcos, que a gente vai fazer alianças, que a gente vai se organizar nacionalmente, internacionalmente, que a gente vai denunciar onde for e vamos organizar o nosso povo como for. Eu lembro que até hoje a minha saída do Brasil, ela me trouxe a reflexão, acho que mais nítida da minha vida política até aquele presente dia. O meu corpo, ele é alvo por ser existente. E o meu corpo é 10 vezes mais alvo por conseguir ser existente, fazer resistência e por organizar corpos como o meu para serem resistência. Se no Brasil o que mais mata travestis e transexuais, como já citei, eu sou a primeira parlamentar trans, mulher travesti eleita no estado do Rio de Janeiro para um cargo de vereança. Em 2020 isso. 2020. Se o meu corpo não incomodasse tanto, eu ficaria preocupada. Porque eu não iria conseguir fazer uma análise de tudo isso que é o Brasil. O capitalismo que é massacrante, que é racista, que é LGBTfóbico, que é misógino, que é genocida, sabe? Que é um desastre total para qualquer tipo de modelo de sociedade, seja socialista, seja o que for. Qualquer modelo de sociedade se apontar um horizonte de igualdade e bem viver, eu ficaria chocada se o meu corpo não representasse tudo isso. Se a minha política coletiva, se aquilo que eu aponto como marcos de uma sociedade justa e igualitária não causasse tudo isso. Como já falei, até hoje a gente não sabe quem mandou executar Marielle Franco. Até hoje, depois de anos e anos, a gente não sabe quem matou os assessores, os amigos que eram amigos da Jurema. Até hoje, a gente não sabe uma série de crimes dentro da institucionalidade que nitidamente expressam o racismo religioso, o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo de diversas formas. O nosso corpo ameaçado, o nosso corpo alvo, o nosso corpo sem paradeiro, o nosso corpo injustiçado, o nosso corpo que traz tudo isso, que enfrenta tudo isso na sociedade brasileira, é o corpo revolucionário. É o corpo que vai apontar e vai pautar as próximas agendas da política brasileira, entendendo
que seja qualquer modelo e qualquer reivindicação de sociedade justa que a gente aponte, que a gente busca, é preciso que seja antirracista, é preciso que seja desconstruído o racismo que vem do patriarcado colonizador europeu. Beni, as pessoas cisgênero muitas vezes não têm ideia do que passam as pessoas trans no dia a dia, não só por causa da transfobia ativa, né? Aquela explícita, mas também por aquela transfobia do cotidiano, né? Que seria, não vou usar a palavra passivo, não é exatamente isso, mas que está ali na falta de acesso ao Estado, na dificuldade de acesso a emprego, nas coisas simples como, por exemplo, um homem trans não conseguir marcar consulta no ginecologista porque tem um nome masculino e mais precisa. Aí eu queria saber, claro que a sua mandata não se restringe às questões trans, mas você sendo a primeira mulher trans eleita no Rio de Janeiro, queria saber o que pode se fazer nessas questões numa mandata municipal e, já que você é pré-candidato a deputado estadual, o que aponta para essas ações na esfera estadual. Eu costumo dizer que falar sobre a pauta das pessoas transvestigênero no geral é a gente apautar uma agenda socioeconômica para a sociedade brasileira. Saiu uma pesquisa 3 semanas atrás da Prefeitura Municipal do Rio, dizendo que as pessoas trans entrevistadas, as pessoas trans que saíram na pesquisa, elas fazem uma refeição por dia. Isso aqui no Rio de Janeiro. Dados da Prefeitura do município do Rio. Hoje no Brasil, a gente tem mais de 90% da população de mulheres travestis e transexuais condicionadas à prostituição. Acho que a gente precisa discutir prostituição numa agenda política, sim. Mas a gente também precisa discutir quando se fala de corpos trans. Condicionamento, falta de alternativa desses corpos terem a sua cidadania reconhecida na afirmativa das políticas públicas. Hoje no Brasil, a gente tem menos de 5%, segundo dados da ANTRA, em parceria com a ONU, a gente tem menos de 5% de pessoas trans que acessam a universidade. Nem existem dados, inclusive, das que conseguem concluir, devem ser bem menor, já que o ingressar é uma coisa e concluir é outra. A gente hoje, quando fala da população transvestigênero, nós estamos falando de uma ausência de cidadania. A gente vai olhar a decisão do STF há 5 anos apenas, que o nosso modelo do judiciário reconhece pessoas trans na sua identidade sem serem catalogadas em um CID, sem ser catalogadas em alguma doença. Há menos de 5 anos no Brasil, ser uma pessoa trans não é ser uma pessoa doente. Olha quantos desafios. Ponto de vista do Estado, inclusive. Exatamente. E a gente olha para o Brasil, a gente fica... Gente, que país é esse? Há 134 anos do processo da abolição do processo da escravatura, há 90 anos que mulheres têm direito ao voto, há 5 anos que pessoas transvestigêneras têm as suas identidades reconhecidas. Aponto elementos que são cruciais. Enquanto a agenda política, principalmente da esquerda, não entender que falar sobre os corpos das pessoas transvestigênero tem que ser uma pauta transversal em todas as políticas públicas. A gente fala de assistência, a gente fala de economia, a gente fala sobre empregabilidade e renda, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre uma série, direito à cidade. Tudo que a gente fala, a gente precisa entender que existe uma lacuna para o reconhecimento da cidadania dessas pessoas. Que não adianta eu aprovei um projeto de combate ao transfeminicídio em Niterói, mas não adianta um projeto de combate ao transfeminicídio para diminuir, por exemplo, a violência do Estado para essas pessoas, a violência por por viés da segurança pública, se a violência ela é estrutural, ela é socioeconômica. Se a violência está no prato, ou não no prato, ou com comida ou sem comida. Se a violência está no acesso à saúde. A violência não é só um reconhecimento do nome, isso é importante. Mas, na minha avaliação, ainda é a menor das violências que interfere na medicação, no que se come, em quem pode ir na rua e quem não pode, sabe? Do direito de viver, da cidadania reconhecida. E o reconhecimento da cidadania é uma política pública que eu, Beni, como mulher travesti eleita, não posso fazer sozinha. É preciso que os aliados entendam que está mais do que na hora que a gente pegue essa política como um pilar, um eixo principal das nossas propostas de agendas políticas para que essa fragilidade dentro do sistema brasileiro ela consiga andar e caminhar para que seja superada.
Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisacritica.com. Compre a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em vesteesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes de fazer a minha pergunta, na verdade serão 2 perguntas em uma, nosso tempo está corrido. Vou fazer Eu não gosto de recorrer a falas que têm estado aí mais ou menos com lugar comum, né? Mas é uma potência vê-lo falando, tá, Benny? Realmente, a gente está aqui depois de 2 anos com uma convidada, né, presencial. Primeira convidada presencial. Né? Sei lá, né? Acho que ainda tá na pandemia. A gente tá ainda, depois que né? começou a pandemia. E é realmente muito forte vê-la falar, enfim, aqui tão perto. Vou fazer 2 perguntas em uma. A primeira é sobre Niterói, né? A gente tem uma visão de Niterói bem complicada aqui do Rio de Janeiro. Não que hoje em dia a gente tá falando do Brasil, acho que você já resumiu bem, né? O Brasil tá todo, né, tomado. Niterói tem algumas peculiaridades, por exemplo, enfim, deputados federais eleitos na base do ódio aos corpos negros e enfim, né? Não precisa falar o nome desse verme aí, mas enfim, é ele mesmo. E eu lembro que quando a gente entrevistou a Thalíria, ele fez oposição à Thalíria, né? Ele subiu nas costas da Thalíria, a verdade é essa, né? Ele foi na base da rivalidade com a Thalíria. Usou a Thalíria como escada. A popularidade e a genialidade da Thalíria. E, enfim, ela falou sobre isso. Eu queria que você falasse sobre Niterói. Como é que você analisa Niterói hoje, né? Que é uma cidade aí, pra quem tá fora do Rio, o Daniel, que é economista, pode falar melhor, mas aí tem todo um lance de PIB per capita alto, IDH alto. Niterói tem a fama de ter um IDH alto e tal, mas aí eu brinco que a lógica centro-periferia do desenvolvimento, do subdesenvolvimento do terceiro mundo não foi revogada em Niterói. É que a periferia de Niterói, a maior parte dela fica em outros municípios. Isso. E até então, o Brasil seria uma espécie de zona sul aqui do Rio, zona sul Tijuca. É uma cidade de classe média majoritariamente. Embora tenha favelas, tenha bairros populares. E é bom frisar, né? Até o Brasil, vamos dizer assim, entrar em surto, Niterói tinha uma tradição progressista. Né? Trabalhista. De mandatos progressistas e prefeituras com suas contradições e tal, é óbvio, mas progressistas, né? Que viraram dinastias, mas enfim. Enfim, essas contradições loucas que a gente vive, mas tem o histórico, né? Mais do que a cidade do Rio. Mais do que a própria cidade do Rio. Niterói já elegeu prefeito do PT, sim, o Rio nunca elegeu. Sim, do PT, do PDT. A gente aqui tá lidando com César Maia e Eduardo Paes. Que é oriundo do PDT. Crivella, essas coisas há 30 anos. Enfim, e por tudo isso que o Daniel e o Fagner completaram, né? Niterói tem toda uma questão ali de complicado da militância de uma pessoa como você estar ali e ser alvo mais fácil, inclusive porque é uma cidade pequena em comparação com outras cidades grandes e tudo mais. Queria que você falasse sobre... Cidade média, tecnicamente. Queria que você falasse sobre Niterói. Como é que você vê hoje Niterói? A sua cidade, a cidade que você milita, a cidade que você representa de alguma forma. Como é que tá? Se você acha que tá muito diferente, se tá aparecendo muita coisa que às vezes... tá muito diferente do Brasil ou não, né? Porque o Brasil também deu essa guinada aí. E aí amarrasse isso para falar com sua expectativa para a campanha, né? E para, enfim, se eleita um mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro que a gente espera que tenha superado o bolsonarismo soft do Castro. Enfim, a gente está nessa expectativa que o Brasil tenha superado o Bolsonaro, pelo menos, embora o bolsonarismo a gente sabe que vai continuar aí. Queria que você analisasse isso, né? Essa partida de Niterói, né? Estar em Niterói, que é uma cidade, enfim, com toda a dinâmica própria, e
para Alerj, onde, enfim, o Rio de Janeiro, a gente sabe que é governador sendo preso, esquema de 5 deputados presos, enfim, toda essa dinâmica de Alerj que a gente tem visto aí. Como é que você tá com essa expectativa de passar de Niterói para o Rio de Janeiro? Olha, Niterói. Eu, particularmente, eu tenho muito amor, né, pelo meu município. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei. Vereador Cubango. Foi lá... Aí eu não posso falar. Me complica. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei. Foi lá que eu me descobri a potência de luta que eu sou. Mas vamos... né, trazer as estruturas de Niterói. A gente sabe que Niterói assombra, né, sobre diversos lugares, seu poder, sua influência, seu IDH. Niterói é o berço, um dos berços da burguesia da sociedade brasileira. Eu acho que tem um elemento que é muito importante, que depois que, né, as forças ruins, de todos os motivos, ocupou a presidência da República, é óbvio que isso potencializa e que isso potencializou que os outros monstros saíssem do armário, né? Eu brinco muito em Niterói dentro do plenário, dizendo que em Niterói nós, LGBTIA+, saímos dos armários primeiros do que os bozos. Porque os bozos esperaram, né, o bozo maior ser eleito para poder sair do armário. Mas em Niterói sempre houve a predominância da elite. Niterói é uma cidade que 80% da cidade de Niterói é classe média. Tem ideia? Niterói é uma cidade que ela esconde as suas favelas, as suas periferias, que esconde a fome, que esconde a miséria, que esconde, inclusive, a população preta, pobre. Você anda na zona sul de Niterói e você parece que você tá andando em uma das ruas de outro lugar que não é o Brasil. Você frequenta as noites em Niterói. O que são as noites em Niterói? As noites em Niterói parece isso. Você olha, nossa, tô na Europa, algum outro lugar que não é o Brasil. E por que isso? Acho que Niterói ela traz elementos que é muito importante para a gente discutir nessa política do colonialismo, essa política, sabe, da centralidade, da dominância da burguesia. E quando a gente fala, por que Niterói é uma cidade tão rica, mas Niterói aponta desigualdades tão alarmantes? Niterói ainda é um município, Niterói ainda tem uma gestão, Niterói ainda predomina uma política de crescimento, de favorecimento da dominância da elite que sempre foi dominante. Niterói ela tem uma preocupação, a preocupação econômica do município de Niterói é favorecer aqueles que sempre foram favorecidos. É deixar na ocupação, fazer o giro econômico, né? Levantar cada vez mais o capital econômico da burguesia. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque Niterói tem preto, tem pobre, tem favelado. Ainda que sejamos 20%. 20% são quase 100 mil pessoas em Niterói, né? Esses 20%, assim. E é importante ressignificar isso. É importante ressignificar porque é importante entender que o modelo de uma cidade com desenvolvimento humano alto não significa que vai deixar de existir pobreza, que vai deixar de existir fome. Eu hoje presido a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Niterói. E eu tenho um bolo de fichas de mães pretas, pobres, mulheres que querem creche para deixar os seus filhos e não conseguem, não tem vaga. Não tem vaga, mas ao mesmo tempo Niterói tem a educação privada maior do que a educação pública. A Prefeitura de Niterói tem mais alunos, mais escola. A concessão que Niterói faz com a educação privada é gritante. Os dados e os índices que vão apontar o investimento do dinheiro público para esses setores é alarmante. E isso traz para a gente uma reflexão que avançar no desenvolvimento humano significa ressignificar a política. Entender que enquanto a gente não pensar coletivamente os marcos e os rumos para se superar o racismo,
para se superar o racismo que é estrutural, que é fome. O Brasil entra pro mapa da fome novamente depois de muitos anos, né, com uma das piores gestões aí que a gente vai olhar, que a gente vai analisar desses últimos anos, a gestão de Paulo Guedes, o que é isso? E é óbvio que isso tem influência total no que se come, no que se alimenta, de como se vive, no preço do pão, do transporte, do dia a dia das pessoas. E o que Niterói tem feito para superar e para romper esses desafios? Aí é preciso que a gente entenda que não basta apontar uma política. É preciso que essa política esteja dentro de uma agenda programática. É preciso ter data para o cumprimento das coisas. É preciso entender que o poder executivo não é... Eu converso muito com as pessoas. O poder executivo é o poder executivo. Tem orçamento. Para onde que vai esse orçamento? O que é feito com esse orçamento? Eu acho que, inclusive, falta mais diálogo. E eu penso muito sobre isso numa agenda de ocupar o espaço da LERJ quando penso na fiscalização, em outros elementos que possa ser discutido a nível estadual, as questões orçamentárias dos municípios, as pactuações, né, esses orçamentos. O que a gente faz com isso para superar desafios que ainda são gigantes no que se refere à garantia da cidadania e à garantia do desenvolvimento de direitos humanos das pessoas. Mas é muito sobre isso. Acho que tem muita política pra gente poder discutir, não só para Niterói, mas eu acho que pro estado do Rio de Janeiro em si. A gente precisa discutir uma agenda econômica pro estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe muito bem, esperamos derrotar Bolsonaro. Mas mesmo que a gente derrote, tenho muita fé nos meus Exus, nos meus orixás, que a gente há de derrotar Bolsonaro, mas a gente vai encontrar aí, olha, um governo, uma gestão com muitas lacunas, com muitas fragilidades. Vamos supor que também a gente derrote o Castro, assim. A gente vai pegar um governo do estado, sabe, na pior, assim, na merda da merda. E como que a gente vai fazer, sabe? Quais as articulações, quais as pactuações, como que a gente vai pensar uma agenda econômica para o estado do Rio de Janeiro, que a gente consiga superar minimamente os desafios da fome, da miséria, do desemprego, da marginalização e ainda da precarização do dia a dia das pessoas da nossa sociedade. Mas muito sobre isso. Espero muito poder fazer mais um fato histórico na minha sociedade. Espero muito que o meu corpo consiga pautar mais uma agenda histórica, sendo a primeira mulher transexual, primeira travesti a chegar na LERJ no estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza que você é um instrumento, como já sou, de potencializar as muitas vozes no estado do Rio de Janeiro que estão nas favelas, nas periferias, que estão aí fazendo o seu corre do dia a dia para tentar a sobrevivência. Mas eu acho que a gente tem um desafio no Brasil, na política brasileira, de conseguir, quanto povo preto, LGBT+, quanto mulheres, sair da agenda da sobrevivência. A gente precisa ter uma agenda programática de avanço, de crescimento, de cidadania, de políticas públicas, pensar a economia, pensar o cuidado para que a nossa população ela possa ir para frente e sair da zona de marginalização e da pobreza. Só deixar um comentário aqui antes de passar a palavra para a Luara, né? Pô, o Axel Grael, né? Não adianta só trazer medalha de ouro pro Brasil, não. Tem que construir escola pública pra criançada em Niterói também, né? Fica o recado aí. Para a prática do esporte também. A galera tem que estudar na escola pública de qualidade antes de, pro iatismo, né? Também antes da Laura falar rapidinho, só fiquei pensando aqui enquanto a Beni falava, Niterói é berço de quadros também, né? Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Thalira Petroni, Beni Brioli. Se você for pensar o per capita... É isso, né? A gente tem que resistir, a gente tem que contra-atacar, então a gente acaba conseguindo contra-atacar também, né? A gente tem bastante gente boa. Bem, a gente vai encerrar por aqui. A agenda da Beni tá bem atribulada, né? Agora, daí até outubro vai ser assim, a gente sabe. Diga, Luara. Deixa eu só fazer... Porque assim, né, acabou que a gente... eu até falei com o Caio, não, nem vou fazer a pergunta, porque a Beni tão completa que ela já respondeu o que eu ia falar, assim, que a gente tinha que citar aqui, né? Porque uma mulher da potência da Beni ocupando a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói, né? Também é uma questão histórica, né? Um fato histórico. E porque é uma comissão que, ao mesmo tempo que ela é necessária, né, Beni? Ela também há sempre uma tentativa de deslegitimar, de obstruir os trabalhos, como se tudo que tivesse relacionado a direitos humanos fosse um enxugar gelo, que envolve denúncias, gera reações. Então, está sempre nessa coisa de uma agenda reativa da esquerda, né? E eu acho que você colocou muito bem, assim, porque a minha pergunta seria essa: como é que a gente faz para retomar uma agenda propositiva para os direitos humanos,
porque acaba que está relacionado com tudo que a gente conversa, né? Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de pessoas, e estamos falando de gestão pública, a gente está falando de cuidar e organizar essas pessoas, né? Então, a Beni respondeu muito bem aí, quero agradecê-la mesmo, porque essa foi uma entrevista muito potente, que aponta vários caminhos aí que a gente pode pensar no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo e em todo o Brasil. Perfeito. Então, Beni, muito obrigado pela sua presença, né? No meio da sua agenda atribulada, você conseguiu um tempinho aqui para vir aqui presencialmente, que a gente também prestigia muito, a gente ficou muito, nos sentimos muito prestigiados, né? Porque a gente tá voltando aí já há mais de um mês, voltando a fazer o presencial, a gente não conseguia, até por as coisas de agenda mesmo dos convidados e das convidadas. Então, muito obrigado por ter vindo, pedir para você deixar o seu recado final, enfim, suas redes, como é que faz para te seguir. Agora deve ter muita novidade aí nas suas redes, então muito obrigado e pode deixar seu recado final. Olha, @Beni Brioli, vamos seguir, compartilhar, pedir outras pessoas para poderem seguir também. E vamos que vamos sonhando juntas e juntos, vamos semeando esperança, se organizando coletivamente e pensando, projetando, até que um dia seja tudo nosso e nada deles. É isso, perfeito. Fagner Torres, pedir aqui para você dar seu boa noite. Algum destaque da semana? Tem alguma coisa aí para dizer? Você gostou do Lula na Time? Bom, gostei. Tenho minhas... Você que é um entusiasta das publicações norte-americanas. Sim, com assinante certeza. da Time. Com certeza. Eu tenho minhas teorias sobre isso. Eu acho que a gente tem 2 destaques aqui que vale a pena falar na nossa despedida. A gente pode lembrar de mais algum, mas no momento aqui, eu lembro só desses 2. Antes de dizer que a entrevista da Beni realmente foi chocante. Aqui, para mim, sentado do lado dela, eu fiquei arrepiado em alguns momentos aqui, conforme ela foi falando, porque tem uma fala, de fato, muito, muito potente, muito forte, né? Umas aspas muito fortes que, de fato, são verdadeiras, né? Falou sobre o que é o Brasil, enfim, sobre as lutas, sobre as dores, sobre as vitórias, sobre as glórias e sobre as derrotas que a gente, enquanto classe trabalhadora, homens, mulheres, LGBTs, transexuais, travestis, enfim, vivemos nos nossos dia a dia. Bom, mas aí, falando sobre minha despedida, né, falar que o programa foi ótimo e trazer aqui 2 coisas que eu acho que vale a pena, de repente, a gente pincelar aqui antes de encerrar o programa. Uma que é, sim, a publicação da Time com o ex-presidente Lula, se o povo quiser e assim decidir, futuro presidente Lula novamente. Eu acho que o Lula, na pose que ele está colocado na capa da revista, ele não está ali como uma liderança política qualquer, ele está ali como no papel, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas ali ele representa um estadista. Ele está ali na figura, aquela capa, você olha para a capa, você olha um estadista, você não olha um simples político. E eu acho que é bom a gente lembrar também, tem a fala do Marcos Uchoa, que viralizou aí num podcast. Sim, uns 10 dias atrás. Que é um jornalista, repórter da Globo, que agora saiu da Globo e vai ser candidato pelo PSB, inclusive. E ele fala nisso, acho que a gente até comentou, se eu não me engano, sobre como o Lula é visto lá fora, né? Pelo mainstream lá fora. Eu acho que diz muito sobre... Pelo mainstream e pela população do mundo em desenvolvimento. Exato. Não é que o Lula, só para completar o raciocínio, não é que o Lula é visto como uma liderança de esquerda só, né? Ele é visto como um estadista, uma liderança do progresso mundial, né? Sim. Independente, digamos assim, de esquerda ou de direita. Eu acho que a forma como o que se convencionou chamar no Brasil de elite, que eu não consigo nem chamar de elite, né? Eu prefiro chamar de classe dominante. A forma como a classe dominante brasileira olha e se reporta ao Lula diz muito mais sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, do que o Lula. Né, do que sobre o próprio Lula. Né? Eu acho que a classe dominante brasileira não reconhecer no Lula uma figura de vulto global, internacional, um personagem, na verdade o Lula é um personagem do século XX, do século XXI. Assim, já falei, acho que aqui algumas vezes, o Lula ele foi eleito em 2002, né? Então eu considero que até o momento, estamos aí no ano de 2022, até o momento eu não tenho a menor dúvida de que o ex-presidente Lula é a maior figura política mundial do século XXI. Não tenho a menor dúvida, porque nenhum homem, né, nenhum político, nenhuma liderança política global do mundo tirou a quantidade de pessoas da fome e da miséria que ele tirou. Então, não dá para dizer o contrário. Acho que o século XX teve os seus homens e mulheres de vulto, né? Vou citar aí o Fidel, o Lenin, o Che, o Mandela e
e outros, né? Mas no século XXI, nenhuma delas sequer se aproxima do ex-presidente Lula, com todas as suas contradições, que eu, particularmente, durante esses 5 meses que restam até a eleição, ignorarei solenemente. Solenemente. E aí, eu acho que diz muito, cara, diz muito. Os analistas políticos brasileiros ignorarem ou minimizarem o fato do Lula ter aparecido na capa dessa revista essa semana, diz muito mais sobre quem eles representam, né, a quem eles colocaram suas vozes à disposição, que é justamente o projeto que a Beni teve aqui, falou agora há pouco com a gente, né? O projeto do Brasil branco, do Brasil rico, do Brasil dono de terra, do Brasil escravocrata, do Brasil colonialista, do Brasil estuprador, do Brasil açoitador. Esse Brasil, né, infelizmente, os maiores colunistas ou sei lá o quê, formadores de opinião da mídia corporativa da brasileira, eles colocam suas vozes à disposição dessa ralé intelectual e moral que são essas famílias, né, que comandam o Brasil há 500 anos. Então, eu acho que, inclusive, aí só para encerrar sobre este assunto, eu acho que não à toa o Lula tenha sido colocado nessa capa, nessa posição. Eu acho que isso é, inclusive, um recado do Império para o atual governo brasileiro. Concomitante a essa capa, saiu hoje uma notícia da Reuters, né, falando que a CIA, vazou a informação de que um agente da CIA esteve no Brasil, conversou com representantes... Um agente não, um diretor da CIA para o hemisfério ocidental, uma pessoa, que é como eles chamam a América. A pessoa colocada pelo Joe Biden mesmo, o interlocutor direto do Joe Biden, se reuniu com o governo brasileiro e falou, não mexa nas eleições. Não invente fraude, isso que ele está querendo dizer. Não invente fraude, não invente quizumba, não invente confusão com as eleições. E eu acho que... O que foi que você Não, eu tô rindo porque eu sinto saudade da CIA mais romântica, né? Aquela CIA que os memorandos saíam 20 anos depois. Ou então aquelas entrevistas bombásticas de um ex-funcionário. Daqui a pouco vão dizer que a CIA é comunista também. Tempo real, sai na Reuters. É claro que é comunista, foi o Biden que nomeou. Daqui a pouco vão dizer que a CIA é comunista. E aí essa notícia sai em tempo real na Reuters. Tudo bem, Não, só pra complementar, Fagner, a notícia, entre aspas, vazou na semana, logo depois de uma semana em que houve uma escalada nessa coisa de botar a eleição em dúvida. E logo depois essa capa, a capa do Lula. Assim, eu acho que o Lula não, querendo dizer a grosso modo, o Lula não seria a capa da Time se o establishment dos Estados Unidos não autorizasse ou minimamente soubesse. A Time não colocaria o Lula nessa capa se ela não tivesse autorização para tal. É isso que eu quero dizer. Inclusive casa, desculpa, Luara, só pra completar. Isso casa, inclusive, com o que a gente tem falado há algum tempo, que a mídia brasileira procurava o tal do Joe Biden brasileiro. E a gente falou aqui várias vezes Biden é o Lula. Que o Lula é o maior e o melhor quadro da esquerda liberal, da social-democracia do mundo. Do mundo. Muito melhor que o Biden. A elite brasileira é a única que não entende que o Lula é o melhor para o capitalismo brasileiro. Exato. É porque a classe dominante brasileira, ela ainda tá no feudalismo ainda, ela não chegou nem ao capitalismo. Não conseguem nem ser capitalistas. Eles estão numa fase anterior. Diga, Luara. Não, o que eu ia comentar é assim, eu acho que há, inclusive, também uma desconexão da mídia brasileira, porque ela consegue ser mais sabuja do que a mídia corporativista imperialista, sabe? Que os caras, esse não reconhecimento, ou então os destaques que eles fizeram, principalmente quando pensaram ali as considerações do Lula sobre a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, é um desconhecimento, assim, de geopolítica, é um desconhecimento de povo, é um desconhecimento de história do Brasil e da própria história dos últimos governos brasileiros, porque aquilo ali não choca em nada quem conhece o mínimo de política externa praticada dos governos petistas. O lugar em que o Lula colocou o Brasil no mundo, né, porque temos que lembrar que essa é a mesma mídia que tratava como irresponsável e também, né, num viralatismo absurdo, assim, o acordo, né, a tentativa de acordo que o Lula estava mediando entre o Irã e os Estados Unidos, aquela coisa das armas de destruição em massa, né, tudo que a gente viu, assim. Essa é a mesma mídia que está lá falando que, não, mas aí é a soberania da Ucrânia, mas que quando o Evo Morales foi eleito e foi tentar reestatizar os gasodutos lá, ficava incitando o Brasil a invadir a Bolívia, sabe? É essa mesma mídia. Então, assim, a sabugice é um negócio que chama muito a atenção para mim, porque os caras conseguem
lá fora, ver o tamanho do Lula como esse mediador, porque eu acho que não é só um lugar de que os caras, eles consideram o Lula... deixam, né? Eles autorizam, exatamente. Não é só esse o lugar. É realmente, se a gente vir assim, observar as últimas viagens internacionais que o Lula fez, por exemplo, na Espanha, assim, os caras lá fora, eles enxergam o Lula como uma esperança mesmo. A gente viu aí o Mark Hamill, que interpretou o Luke Skywalker, declarando voto no Lula, né? Declarando apoio ao Lula e falando dessa a força está com ele. É um pouco disso, assim, a nova esperança no mundo é gente que pensa como o Lula. Nós temos o Lula, ele não é só o cara que é um grande articulador, ele tem formulado também, ele tem juntado gente que formula nesse sentido, de livrar o mundo de guerras, de miséria, né? Quando ele escolhe combater a fome, quando ele diz e repete várias vezes aquela tratativa que ele teve com o Bush, de falar que, olha, a minha guerra é contra a fome, eu tenho que livrar o meu povo primeiro da fome, não apoiar a guerra, né, em Iraque, onde quer que seja. Isso é um posicionamento para o mundo. Quando ele articula os BRICS, isso é um posicionamento para o mundo, onde, olha, existe uma outra forma de fazer política, existe uma forma contra-hegemônica, a gente não precisa ficar suportando o bullying desses caras e a gente pode ajudar a crescer todo mundo junto, mas aí como é que ele faz? Ele não vai tratar com um cara que é grandão, assim, eles tiveram que aceitar. Então, eu acho que muito mais do que autorizar, eles tiveram que aceitar essa grande figura, porque ele tem o que muita gente, inclusive o próprio Biden, não tem, que é esse apelo popular gigantesco, gente. O que foi feito durante a prisão do Lula, com o acampamento Lula Livre, com pessoas organizadas no país inteiro e em Curitiba, diariamente, dando boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, presidente Lula, eu não me lembro de nada parecido na história, sabe? Então, assim, aqui podem achar que estou exagerando por ser já declaradamente petista. Você é petista, pô? A única coisa que... O único caso parecido que me vem à mente é o Libertem Angela Davis. Isso também me remete também a isso. É o único também, não me lembro de outro tão grande assim. Mas então, assim, é uma coisa que não tem como você fugir. E os caras, eles ficam nessa tentativa, eu acho, a grande mídia, de acuar, de tratar tudo como um erro. Quer dizer, o cara que está à frente das pesquisas, que só não foi eleito a última vez, porque foi preso num conluio absurdo entre um juiz completamente parcial e as forças, né, que operam nesse país colonialista e colonizador desde os tempos mais primórdios. Esse cara, ele precisa ser reconhecido como a grande liderança que com a grande liderança popular mundial que é. E aí ficam tratando que é tudo erro, que aqui escorregou. Eu acho que nessa tentativa de acuar, sabe, cada vez mais adiante. Quer dizer, erro é tudo que eles não concordam. Só queria, para encerrar esse assunto do Lula na Time, contar uma historinha. Em fevereiro de 2014, eu estava num avião vindo de Lima, no Peru, para o Rio, e fazendo conexão, e na fileira atrás de mim, eu acho, estava um rapaz de El Salvador, que estava vindo estudar no Rio de Janeiro, no Brasil, não lembro se era no Rio de Janeiro, para estudar a experiência brasileira de combate à pobreza, né? Bolsa Família, os governos do Lula e da Dilma, aquela história toda. E ele estava animado, né? Indo pro Brasil, ele devia já estar estudando no Brasil um tempo, era a primeira vez que ele vinha e tal. E ele estava falando ali, aquele papo de cadeira, né? Enquanto tá arrumando o avião. E no Brasil, quem pega avião internacional, né? É a classe média alta, majoritariamente. E aí o cara, ele falou, não, vou estudar o governo do Lula. Ele é muito animado, né? Ele colocava o Lula em alta conta, porque tirou muita gente da pobreza, etc, etc. Um exemplo pro mundo, pro meu país, né? Que é El Salvador, que é um país pobre e tal. E o cara do lado dele, não, Lula é ladrão, não sei o que lá. Não. Ficou com aquele papinho classe média brasileiro que lê a Veja, ele lê a Globo News. Então é bem representativo disso, né? O cara que estava vindo de El Salvador para estudar a experiência brasileira como farol para combate à pobreza no mundo, e o brasileiro, classe média, que não tinha noção do que era isso, repetindo o papinho da mídia corporativa. E é sobre essa sabugice aí que aquela hora citou, né? A nossa mídia liberal baba tanto o Obama, né? Pelo ser um homem negro que chegou na presidência dos Estados Unidos, tudo mais, toda uma trajetória ali meritocrática bonitinha e tal. E, cara, a gente tem o Lula, sabe? Passou fome, né? Tipo assim, não tem melhor exemplo meritocrático do que o Lula. A gente tem um sujeito, amigo, que não era pra ter chegado nem a Santos. Nem né? Não era nem pra ter morrido com 5 anos de idade. Era pra ter morrido no caminho. Se dependesse da classe dominante brasileira, a dona Lindu, o Lula e seus irmãos não chegariam a Santos. Morreriam tantos morreram. Morreriam todos eles no caminho.
e esse cara chegou a presidente da Essa República. República, né? Então, assim, é isso, né? Acho que a gente resumiu bem, né? Mas é porque ele chega à presidência da República não para poder só reforçar, assim. Claro que tem várias contradições, tem muitas críticas que a gente pode fazer aos governos do Lula, aos governos petistas. Não agora, só depois. Mas assim, é diferente de um Obama, que ele vem com uma embalagem, mas reforça, né, completamente o status quo. Não. E o Lula que quebra isso. Então, assim, a gente não pode nunca dissociar as críticas ao Lula de um ódio de classe que é permanente na elite brasileira, né? Se a gente quiser chamar, como o Fagner falou, né, na classe dominante brasileira, e na grande mídia, que é comandada por ela. É isso. Então, já que a gente já dei boa noite pro Fagner, boa noite alongado, a ideia era essa mesmo. Luara, aproveita aí, pega de esquerda aí de primeira, igual o Hulk, e dá seu boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Acho que a gente já comentou um dos destaques da semana aí, mas algo que a gente não pode deixar passar essa semana é do ataque ao povo Yanomami em Roraima. A gente quer saber onde estão os Yanomami, porque isso, ainda mais depois de uma entrevista como a gente teve agora com a Beni, fica muito evidente o projeto de naturalização da morte de alguns corpos. E esses corpos, coincidentemente, são sempre de mulheres, de indígenas, de negros e negras. Então, a gente precisa retomar aí a raiva, a revolta, para poder organizar essa raiva e essa revolta e reagir contra essa gente que nos ataca constantemente. Porque hoje são os Yanomami, né? Ontem foram eles, aí anteontem mais uma liderança que tomba no campo. Mês passado, uma tragédia ambiental que acontece em Petrópolis. E tudo isso vai degradando a nossa existência, tudo isso vai acabando com as nossas formas de organização, e desestimulando, né, nossas formas de organização comunitárias, e vai sobrando para a gente esse capitalismo sabujo dessa grande mídia que fica defendendo que o agro é pop, que fica defendendo o garimpeiro, mas são eles que nos matam, são eles que matam o nosso povo, são eles que nos dizimam há mais de 500 anos. Então, a gente não pode deixar passar isso, e não pode deixar de pensar, né, como acho que a Beni encerrou muito bem a entrevista, propondo essa agenda, né? Que programa é esse que vai combater o garimpo nas terras indígenas? Que programa é esse que vai demarcar terras indígenas e garantir a permanência do povo indígena nesses territórios? Que programa é esse que vai defender que os corpos negros e negras, de mulheres e de trans, de travestis, possam ocupar, possam andar livremente, não apenas sobreviver? Eu acho que tudo isso está muito interligado. E por isso que a gente não pode dissociar. Quando eu falo que a luta feminista, ela não consegue ser, não é possível que exista uma luta feminista sem ser anticapitalista, também não é possível existir uma luta feminista e que não seja ecossocialista, que não seja antirracista, né? Eu estou falando aqui feminista pelo meu lugar mesmo, assim, né? Então, a gente não pode simplesmente ser a pessoa que posta um card e amanhã tem outra desgraça e a gente vai lá e tem que postar outro card, sabe? É um negócio, assim, de organizar essa reação para que a gente não tenha mais que só reagir, para que a gente agora possa pautar, para que a gente possa agora defender um programa em que a nossa existência não seja de inimigos, né? Inimigos aí, nós estamos falando do Estado, mas também de inimigos de um sistema que nos oprime e acaba com a ideia também que nós temos de Estado, né? Acho que a gente precisa reformular essa ideia que a gente tem de Estado. Por isso, essa necessidade que eu sempre falo da organização, do diálogo, mas também da não naturalização da morte. Importante esse destaque, Luara, porque até eu costumo fazer, acho que eu já fiz algumas vezes aqui no programa, faço às vezes nas redes sociais, uma autocrítica, digamos assim, né? A gente tem um gapzinho aí, até por estar no sudeste do país, na capital, né, na zona urbana. O que está acontecendo com os povos indígenas é muito, 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 muito grave, mais do que nunca. Talvez a gente tenha aí comparações com o genocídio indígena só com a ditadura militar e talvez com os tempos ali coloniais, né? É isso, né? A gente está dizendo de uma comunidade indígena que sumiu, que não se sabe o paradeiro após um caso grave, de um crime grave, bárbaro, né? E aí é isso, né? O lado B e outros veículos independentes não conseguem abraçar o mundo. A gente tem aqui nossos limites, mas ao mesmo tempo a gente sabe, inclusive a gente reforça esse compromisso aí para esse ano. Em breve vocês saberão, algumas pessoas já sabem, a gente vai reforçar esse tema cada vez mais esse ano, porque é um tema urgente, né? Pela sobrevivência da gente como espécie e pela sobrevivência dos povos indígenas, que mais do que nunca estão sendo dizimados a olhos
vistos, né? Não é um projeto disfarçado. E só pra deixar claro, né? A gente não sabe quem sumiu com a aldeia, né? Mas a gente sabe que quem sumiu com a aldeia é absolutamente empoderado pelo poder vigente no Brasil. Sim, Claro. exatamente. Que enxerga os indígenas, assim como as pessoas estorvo. que sumiram lá e que sumiram com a aldeia e que apoiam esse projeto de poder, veem floresta e indígena como estorvo, como obstáculo Para o ao, capital. entre aspas, desenvolvimento, que na verdade é Acumulação de capital. a acumulação de capital deles. Então, a gente faz aqui esse parênteses, né? A gente quer falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, vai acompanhar mais de perto. Isso demorou a chegar na mídia hegemônica, que também não surpreende, né? É a mídia bancada pelo agropop, então os interesses são conflitantes. Então foi muito bem colocado pela Luara no destaque final dela. E aí chamo o Daniel para dar uma boa noite. Já falei um monte do boa noite de vocês, né? Tem mais algum tema pulando aí? Né? Não, acho que quer falar sobre alguma coisa, cidade Daniel Silveira, essa gente, né? A gente já falou, né, desse cara. Esse cara não tem mais o que falar. Quer falar sobre Geraldo dele. Alckmin? Melhor, como diz o Fagner, a gente fala em novembro. Tá bom. A gente tem muita Boa coisa. noite, A gente. gente tem muita coisa pra falar, acompanha a gente aí, que a gente vai falando nos próximos meses, tem muita coisa pra falar, vai faltar programa, hein? A gente tá até aqui batendo a cabeça, porque tem muita gente boa, muito tema bom aí, pululando, e vai faltar programa. Antes de finalizar, eu vou dar aqui o resultado dos sorteios da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B, referente lá a março e abril, tá? O Lucas Gonçalves, o Felipe Cisley, o Daniel Sevidanes Alves, o Rafael Sampaio, o Marcelo Batista, a Juliane Escacela, o Rodrigo Azevedo e o Everton Luna, tá? Então olhem seus e-mails de cadastro, já disparei os e-mails aí, ou entre em contato conosco para fornecer os dados para a camisa crítica e enviar os brindes, tá bom? Aliás, falando em apoiador e apoiadora, um recado importante aqui pro pessoal do iPhone, tá? Pessoal aí da maçãzinha que quer nos apoiar pela Orelo. A Apple bloqueia os pagamentos no aplicativo. E eu soube agora que... E não deixa explicar. Não deixa explicar e todo o aplicativo. Não sabia disso. Há muito tempo que eu não tenho iPhone, porque o Brasil entrou em crise. Eu nunca tive. Aí eu Também desisti. nunca tive. Sempre fui um comunista sem iPhone. Eu era comunista de iPhone, mas na hora de trocar não deu, porque tava muito... Então, qual é o caminho aí para você que vai nos apoiar e tá com iPhone, né? Abre aí o link no seu navegador. O link é orelo.cc /lá do B do Rio /apoios. orelo.cc /lá do B do Rio /apoios. Aí você vai lá, faz seu apoio, cadastra lá teu cartão e depois você vai poder ouvir os conteúdos abertos ou os exclusivos que nós temos aí lá no aplicativo normalmente, tá bom? A Orelo tem funcionado como uma espécie de comunidade para unir podcasters e ouvintes. Tá vindo novidade aí, já a gente solta. É uma novidade que eu gostei bastante quando ele apresentou pra gente. É algo que a gente preza bastante, então tomara que eles em breve possam mandar pra gente anunciar. E por fim, tem um destaque final aqui, mais pra gente relembrar, né, a chacina do Jacarezinho, que faz um ano hoje. Mais uma, né, entre tantas as ações. Cartão de visitas do governador candidato à reeleição. Exato, mais uma aí, né, dentre tantas essas chamadas operações, né, que são, na verdade, ações do Estado que visam o genocídio do povo preto no Brasil, e a gente trouxe aqui uma convidada que falou bem sobre isso, né, que é o Brasil oficial querendo sumir, na bala mesmo, com os negros do Brasil real. Então aí fica a nossa solidariedade, as famílias, enfim, a coletividade dessa favela que foi minha vizinha lá por mais de 30 anos, eu via lá da janela do meu prédio. Então a gente fica por aqui, semana que vem tem mais lá do B do Rio. Tchau, tchau. Laroieço, fala Majeté, que Exu abra os nossos caminhos. E põe um sol grande rio. Oi, dando um banho de cultura pro abraço da galera. Lindo como o pôr do sol eu sou. Ô luar, ele é o dono da rua.
noite, moço. Boa noite, moço. Aqui na terra é o nosso templo de fé. Fala, Majeté, faísca da cabaça de bar. Mas gira bomba, gira luvaiá, no mar de Dendê. Caboclo, andarilho, mensageiro, das mãos que riscam bemba no terreiro. Renasce Palmares, Zumbi, Aguibar, Exu, Uifá nas entrelinhas dos odus, preceitos, fundamentos, Olobé, prepara o padê pro meu axé. Exu, cadeira, sete saias, catacumba, é no toque da macumba, saravá, fia. Seu Zé Malandro da encruzilhada, quadrilha da saia rodada, é Mojubá, sou capa preta, tiriri, sou tranca, amei o sol, amei a lua, marabô, aláfia. Eu sou do carteado e da quebrada, sou do fogo e gargalhada, emoção. Catiço reinando na segunda-feira, dobra ao surdo de terceira, pra saudar os guardiões da favela. Eu sou da lira e meu bloco é sentinela. Laroie, 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 é poesia na escola e no sertão, a voz do povo, profeta das ruas, tantas estamiras desse chão. Laroie, 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 as 7 chaves vêm abrir meu caminhar, à meia-noite ou no sol do alvorecer, pra confirmar. Esperança acender. Firmei um ponto grande, rio, sou eu. Adaqueixo, Exu, Eodará, elevará. Lá na inclusa, onde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse grupo que diz: boa noite, moça, boa noite, moço. Aqui na terra é nosso tempo de fé. Fala, Majeté, faísca da cabaça de bar, mas gira bombo, gira luvaiá, no mar de Dendê. Caboclo, mandarilho, mensageiro, as mãos que riscam bemba no guerreiro. Renasce Palmares, Zumbi, Aguibar, Exu, Uifá das entrelinhas dos odus, receitos, fundamentos, Olobé, prepara o padeiro, meu axé. Exu, cadeira, 7 saias, catacumba, é no toque da macumba, saravá, fia. Seu Zé Malandro da encruzilhada, quadrilha da saia rodada, é Mojubá, sou capa preta, tiriri, sou tranca, rua, meio sol, amei a lua, marabô, aláfia. Eu sou do carteado e da quebrada, sou do fogo e gargalhada, é Mojubá. Segunda-feira, dobra ao surdo de terceira, pra saudar os guardiões da favela. Eu sou da lira e meu bloco é sentinela. Laroie, 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 é poesia na escola e no sertão, a voz do povo, profeta das ruas, tantas estamiras desse chão. Laroie, 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 as 7 chaves vêm abrir meu caminhar, à meia-noite ou no sol do alvorecer, pra confirmar. Adaqueixo, Exu, Eodará, elevará, a esperança acender. Firmei um ponto grande, rio, sou eu. Adaqueixo, Exu, Eodará, elevará. Lá na inclusa, onde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse povo que diz: boa noite, moça, boa noite, moço. É isso que beleza.